capítulo 23, apresentando Jesus a Pilatos. Conforme haviam planejado, os 4 homens retomaram o trajeto que os levaria de regresso a Cafarnaum, tendo deixado Caleb e Judite na choupana que lhes serviria de base para o início de novas tarefas junto aos miseráveis de Nazaré. Caminhavam naturalmente pela estrada das 3 pedras, que os conduziria novamente à cidade por onde passariam a fim de voltarem ao destino pretendido, sem ter ideia de que, por ordem de Pilatos, soldados romanos estavam procurando por eles a fim de serem interrogados pelo governador. Como sabiam, no entanto, que não poderiam mais realizar pregações na cidade e que, se fossem vistos pelas pessoas mais pobres, seriam reconhecidos facilmente, os 4 deliberaram esperar que a penumbra da noite lhes servisse de manto protetor, ao mesmo tempo que andariam por lugares onde não houvesse concentração de populares, buscando as ruas mais distantes do centro, onde se realizaram as prédicas anteriores. E assim foi feito, aproveitando para as conversações fraternas que o momento pedia aos corações. Afinal, Cleofas conhecia agora a verdade sobre os fatos que ele havia contribuído para concretizar. Descobrira em Zacarias não apenas aquele que lhe revelou a verdade sobre Jesus, mas aquele que fora a vítima de sua aventura tresloucada, e o que lhe causava mais admiração, continuava tratando-o com consideração e apreço. Saul seguia calado, impregnado pela atmosfera de encantamento que seus pensamentos tinham ainda certa dificuldade de compreender plenamente, mas que seus sentimentos aceitavam com facilidade, dada a superioridade e a beleza dos exemplos que recebera de Josué e Zacarias. Estes 2, serenos e em paz absoluta, seguiam agradecidos a Deus e a Jesus as experiências daqueles dias, nos quais tantas criaturas ouviram-lhes as exortações e receberam o pão espiritual que penetraria para sempre em suas almas, a fim de que nunca mais tivessem fome. Sentindo a posição constrangedora a que Cleofas se vira atirado, por efeito das últimas revelações, Zacarias dirigiu-se a ele de modo a romper as últimas barreiras da vergonha em sua alma. Meu querido irmão, não se amofine por tão pouca coisa. Para mim, você é e sempre será o enfermo que a compaixão de Deus e o amor de Jesus resgatou da dor para a luz da esperança. Cabisbaixo e envergonhado pela referência direta, Cleofas respondeu titubeante: mas é que os atos errados me pertencem e me envergonham, porque pude descobrir o quanto de sofrimento e infelicidade eles produziram na pessoa a quem mais respeito depois de Deus e Jesus nesta terra, Zacarias. Tudo o que acontece, meu amigo, tem sua razão de ser. Jesus nos ensinou que até mesmo os cabelos em nossa cabeça estão contados pelo Pai, e que não cai nenhuma folha da árvore sem a sua autorização. Assim, Cleofas, de tudo que nos parece mal e que efetivamente é obra de nossa ignorância a produzir sofrimento em alguém, Deus retira aquilo que nos ajude a melhorar e o bem que seja possível. O fogo destruiu a estalagem de Saul porque algum maldoso fariseu desejava nos assustar ou nos matar. No entanto, graças a isso, Saul se sentiu livre para ir ao encontro de Jesus. Imagine se isso não tivesse acontecido, quantos problemas o nosso irmão teria que resolver até que se sentisse exonerado de compromissos para seguir ao encontro da verdade. O pai de Josué e seus irmãos não comungavam das suas crenças no Messias, e por isso expulsaram-no de casa. Ato que é próprio da ignorância arrogante tão comum nas nossas famílias. Esse gesto abriu a Josué as portas do mundo e o impulsionou em direção ao Mestre amado, sem deixar amarras para trás. Se assim não tivesse ocorrido, quantos sofrimentos e pesos de consciência Josué teria que suportar para dar alguns passos na direção da verdade, tendo que retornar rápido à companhia dos seus pela gratidão e afeto que lhes dedicasse.
Do mesmo modo, Cleofas, graças ao abandono de Judite, a vida para mim assumiu o gosto amargo da solidão que modifica a maneira pela qual nós interpretamos as coisas. Antes, a minha sapataria me consumia em trabalhos para o sustento da jovem companheira, acreditando que o meu mundo seria apenas a oficina e a casa. Depois que ela partiu, e não o teria feito se você não lhe tivesse estendido o braço acolhedor, meu mundo se ampliou e eu, em busca de motivação para viver, acabei encontrando a mensagem do Mestre, a quem passei a me devotar modestamente até os dias atuais. Assim, foi fácil deixar a oficina fechada, a casa sem ninguém e partir ao encontro do meu destino. Se Judite lá estivesse, será que eu teria escolhido isso? Além do mais, se tudo isso não tivesse ocorrido, quem nos garante que tanto você como ela teriam descoberto a verdade que hoje conhecem e aceitam? Quando nossas vidas estão envolvidas pelo conforto e pelo manto da falta de problemas, nossos espíritos se entorpecem e se acomodam nos pedestais materiais, onde se colocaram, temendo perdê-los. É preciso que uma força poderosa nos retire desse sono secular e nos atire diante da verdade dolorosa, para que, fustigados pela dor e pela insatisfação, nos acerquemos novamente da estrada e retomemos a marcha ascensional de nosso crescimento. Daí, se entendemos estas coisas, o fariseu que mandou queimar a tenda de Saul, os familiares que expulsaram Josué e você que protagonizou a ruptura de um relacionamento acabaram, mesmo sem o desejar, colaborando para que nós todos descobríssemos o caminho reto do amor e da verdade. Naturalmente, o erro pesa na consciência daquele que o produz, pois é sempre uma desarmonia que tem o seu preço dentro de quem o pratica. No entanto, quando entendemos os motivos de Deus, nossas almas percebem que, mesmo sobre as ruínas fumegantes, Ele é capaz de erguer monumentos de beleza. Assim, Cleofas, digo-o por mim mesmo, não o considero senão como um irmão querido, que a adversidade afetiva permitiu que me ajudasse a acordar, a fim de que Deus edificasse em mim o seu pedestal e me transformasse para sempre. Aceite a minha amizade sem qualquer receio, pois no fundo de minha compreensão vejo-o como meu benfeitor, como aquele, graças a quem eu deixei de ser o velho Zacarias, mesquinho e acomodado, para me tornar o homem renovado, pequenino, mas incomodado com a própria imperfeição, lutando contra ela. Deixemos para trás os erros do passado e sigamos em direção a Jesus como verdadeiros amigos de alma. Você aceita assim? Tamanha era a sinceridade e a profundidade dos conceitos de Zacarias, buscando interpretar com generosidade e correção fraterna os atos de Cleofas, que este não se sentiu com outra opção senão a de acender com um sorriso e aceitar a mão que Zacarias lhe estendia em sinal de confirmação de seus laços espirituais. Um abraço fraterno e emocionado selou o compromisso de ambos, sob o testemunho igualmente emocionado dos outros dois companheiros. Assim, as condições do anoitecer chegavam aos horizontes de Nazaré e os convidavam a seguir conforme planejado. Saul conhecia bem a cidade e não lhe fora difícil escolher ruas mais adequadas, pois lá no local das pregações, conforme haviam imaginado, uma grande concentração de curiosos e desesperados da sorte se mantinha impaciente, esperando a chegada da hora na qual costumeiramente os dois emissários de Jesus chegariam para falar ao povo. Lá também estavam guardas e truculentos homens pagos pelos fariseus a fim de produzirem tumulto e criarem balbúrdia no seio dos infelizes, como tentativa de desmoralizar os pregadores, além de outros igualmente pagos clandestinamente para levantarem falso testemunho sobre dores e misérias que teriam lhes ocorrido depois que ouviram os conceitos dos emissários do bem. Os judeus desejavam eles mesmos prender os dois perigosos indivíduos
e entregá-los a Pilatos com alguma acusação estrondosa, para que deixassem de ser apenas depoentes perante o governador e passassem a ser réus perante a autoridade. Todavia, naquela noite, Pilatos não fora à cidade, tendo optado por permanecer em sua residência nos arredores de Nazaré, local onde trabalhava nos seus planos e despachava os assuntos de interesse do governo. Os fariseus, naquela noite, haviam dado uma trégua ao procurador da Judéia, já que tinham o interesse desviado para os perigosos divulgadores de conceitos subversivos da ordem por eles estatuída e defendida, a ordem do egoísmo e da tradição de misérias e castas, graças à qual se mantinham como eram por gerações e gerações. Assim não havia nenhum abutre farisaico na residência de Pilatos, quando um pequeno grupo de soldados ali chegou, conduzindo os 4 homens que, mesmo seguindo por ruas silenciosas, haviam sido encontrados pela escolta na saída da cidade, quando foram convocados a seguir os militares até o destino que os esperava. Surpreendidos pela convocação dos soldados, os 4 tremeram diante do testemunho que se lhes esperava dar agora, diante da autoridade romana na província. Não tiveram tempo de falar uns com os outros, pois os soldados não lhes deram chance ou privacidade para qualquer ajuste. Apenas houve o suficiente para que Zacarias pedisse aos outros 3 que orassem muito e não se alterassem em nenhuma situação, pois Jesus havia prometido estar com eles em todos os momentos, e esse era o principal de todos. Já era noite adiantada quando Pilatos recebeu a notícia da chegada dos homens e colocou-os dentro de seu gabinete para ouvi-los. Em realidade, o governador não tinha nada contra eles. Havia sido apenas pressionado pelos fariseus, que ele também não tolerava, para que tomasse alguma providência, ainda que não houvessem acusado os homens de qualquer delito. Já desejando mais a cama do que o escritório, Pilatos dirigiu-se aos homens de maneira informal, sem perder, no entanto, a arrogante superioridade que imprimia em sua voz o timbre dos poderosos e indiferentes. Quer dizer que vocês estão por aí falando ao povo? Disse o governador, sem definir se perguntava ou se afirmava, já que não sabia por onde começar. O silêncio dos 4 foi a resposta que deu a entender a Pilatos o medo que os invadia naquele momento. Vamos, senhores, não escutaram minha pergunta? Não tem qualquer coisa para dizer? Nesse momento, Zacarias, fosse por ser o mais velho dentre eles, fosse por possuir mais profundas noções da língua latina, na qual Pilatos se expressava naquele momento, assumindo uma postura de sublime humildade, dirigiu-se ao governador dizendo: Nobre representante de Tibério, somos miseráveis caminhantes que aqui estivemos para ajudar alguns doentes, tratar de algumas feridas e falar de esperança aos que sofriam. Porventura, isso é algum delito contra o Império Romano? Surpreendido com a afirmativa serena e com a pergunta, Pilatos redarguiu. Não lhes disse que estavam cometendo algum delito nem que Roma os está prendendo sem motivo. Apenas estou apurando alguns fatos que os fariseus de Nazaré me trouxeram ao conhecimento e que me cabe averiguar para que não me veja como um prevaricador em minhas funções públicas. Do que nos acusam eles? Perguntou Zacarias. Na verdade, nem Pilatos compreendera muito bem as acusações. Os próprios fariseus não as haviam especificado. Sem saber como esclarecer as acusações, o governador disse direto: Falam que vocês estão perturbando a ordem com pregações de uma religião diferente. Na verdade, meu senhor, estamos apenas fazendo bem aos que sofrem e falando de Deus e de Jesus. Aqui estão 2 testemunhas vivas dos efeitos da bondade de Deus. Este é Cleofas, atirado pelos fariseus e sacerdotes em uma miserável tapera da estrada das 3 pedras, sem qualquer ajuda para que não fosse mandado para o Vale dos Imundos, pois era vítima da peste. Buscai agora, meu senhor, algum sinal da odiosa lepra em sua pele.
O olhar de Pilatos dirigiu-se para Cleofas, quase que duvidando da afirmativa de Zacarias. Por isso, o mencionado ex-leproso levantou os tecidos com os quais se cobria para mostrar-lhe as cicatrizes das feridas curadas pelo seu corpo havia menos de 48 horas. A visão de tal quadro impressionou Pilatos. Aproveitando a possibilidade de esclarecer o governador e envolvido por uma atmosfera de imensa energia espiritual que se derramava sobre os quatro e sobre aquele que exercia autoridade na região, diretamente influenciado por Jesus, que ali se encontrava presente no meio deles em espírito, Zacarias apresentou o outro amigo. E este aqui, meu senhor, é Saul, o dono da estalagem de Nazaré, que foi destruída por um misterioso incêndio nesta noite passada e que, por sua natureza, não se originou de causas naturais. O pobre companheiro foi punido em seus bens pessoais por mandatários dos fariseus que desejavam nos assustar ou matar, já que sabiam que nos hospedávamos ali em sua acolhedora estalagem. Podeis estar perguntando como temos certeza de que se tratou de um incêndio criminoso. Isso nos foi revelado por um outro fariseu que se sentiu tocado pelas palavras de esperança que escutara naquele dia, horas antes de acontecer o fato destruidor. Assim, quando nos preparávamos para voltar à estalagem naquela noite, fomos alertados por um fariseu desconhecido que nos esperou até o final das tarefas, para nos informar de tal planejamento e nos levou para sua casa, a fim de que lá dormíssemos até o dia seguinte. Foi isso que fizemos e graças a ele não estamos mortos corroídos pelas chamas. No entanto, Saul, que poderia invocar o seu direito de proprietário e acusar os de sua própria raça perante o governador romano, valendo-se do testemunho de outro fariseu, preferiu aceitar a perda e perdoar aos agressores, sem criar perante o procurador romano mais uma demanda que lhe consumiria a paz e lhe tiraria um pouco do tempo de descanso, sempre tão escasso na vida dos homens de Estado. Eis aí, meu senhor, algumas das consequências da mensagem que espalhamos: melhoria das enfermidades, resignação perante as adversidades, amor aos que sofrem. Isso será crime? Se o for, aqui nos confessamos criminosos perante a alta autoridade da província e aceitamos a prisão ou os castigos que merecermos de vossas mãos. Mas se a lei romana, superior a todas as outras legislações na terra, tanto que as tem sob seu domínio e orientação, não vislumbrar crime em seus códigos de direito, estamos serenos diante da correta apuração de vossa consciência, que saberá nos dar o destino que Roma garante aos inocentes de culpa. A figura de Zacarias, desassombrada e humilde, contrastava com a de Pilatos, arrogante e confundido. E qual é a base da pregação de vocês? Filia-se a algum novo Deus? Fere os ditames da lei que os fariseus defendem? Nosso Senhor Jesus, que talvez um dia vossa autoridade possa vir a conhecer pessoalmente para entender-lhe melhor os ensinos, nos afirma que ele não veio à terra para infringir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Quando provocado por fariseus que desejavam conhecer-lhe a postura diante do dever de pagar tributo a Roma, que aliás os próprios fariseus abominam em sua usura sem fim, Jesus pediu uma moeda ao que perguntava e lhe indagou: de quem é esta figura estampada na moeda? E a resposta apontou para César. Então Jesus lhe respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que produziu um desgosto muito grande nos fariseus que ali estavam e que desejavam obter dele a pregação subversiva para acusá-lo de infrator dos deveres fixados pelo governo imperial. A mensagem da Boa Nova se estende ao mundo interior de cada pessoa, buscando respeitar nas criaturas as suas escolhas, mas tentando mostrar-lhes que a infelicidade é fruto do egoísmo e que, se mais criaturas fossem generosas umas com as outras, menos tragédias existiriam sobre a terra.
Por isso, nada há na prédica que Jesus tem realizado que possa considerar-se perigoso à ordem pública, que Roma sabe manter como seus métodos o aconselham. Ao referir-se ao reino de Deus, fala claramente que não é um reino que venha a competir com os reinos dos homens sobre a terra, mas que se trata de um reino a nascer nos corações das pessoas, no qual elas serão mais dóceis, menos orgulhosas, mais puras e pacíficas. Quando defrontado por qualquer ofensa, ensina-nos o perdão sem ressentimento, de tal maneira que é o mais poderoso meio de se produzir a boa convivência entre os povos ocupados e os dirigentes estrangeiros que os dominam e dirigem. Os fariseus, ao contrário, estão sempre por aí, pendurados nos poderosos, mas tramando a conspiração contra eles. Não nos é possível, então, vislumbrar nos princípios que Jesus nos ensina qualquer perigo para o poder constituído. Ao contrário, Jesus fala aos caídos para que se levantem com coragem, não contra o império, mas para que se ergam perante si próprios e carreguem suas cruzes sem esmorecimento, pois Deus sustentará a todos em suas lutas. Se seu poder amoroso é capaz de curar, a todos ensina. Todavia, como não caírem enfermos, dizendo-lhes que devem seguir suas vidas, mas não devem pecar novamente? Por isso, produz mais enfermidades. Enfim, meu Senhor, fala ao coração e ao entendimento de cada pessoa, para que cada pessoa mude por si mesmo e melhore seu coração, onde afinal se há de instalar o reino de Deus. Em resumo, essas são as lições que temos aprendido. Altamente impressionado com os conceitos sumamente elevados, ouvidos da boca de um quase andarilho, o governador recebia ali as primeiras noções do reino de Deus pregados por Jesus. Envolvido pela atmosfera amorosa que os espíritos produziam à sua volta, Pilatos sentiu uma vibração que jamais havia sentido desde os velhos tempos de Roma, o que lhe causou agradável impressão. Sem desejar quebrar tal ambiente e com a finalidade de encerrar a entrevista, que já lhe havia dado suficientes elementos de compreensão diante das tolas e infundadas acusações dos fariseus, Pilatos atenuou o tom de voz, abrandando-lhe a altivez, e indagou: e quanto custa tudo isso aos que seguem tal profeta? Acostumado a negociar com a fé dos fariseus e suas práticas religiosas, sempre permeadas por doações exigidas, cobranças baseadas nas escrituras, preços para orações e cerimônias, Pilatos imaginava que ali também deveria haver algum tipo de valor a ser pago. O reino de Deus é de graça, meu Senhor. Nenhum interesse nos move e não desejamos nem aceitamos qualquer amparo ou pedimos qualquer dinheiro para realizar o que realizamos. Jesus caminha sem levar bolsa, sem ter 2 túnicas, sem pedir qualquer contribuição. Cura sem cobrar, esclarece sem dar preço, salva sem exigir nada de ninguém. Aceita o que lhe dão de comer e dorme onde lhe oferecem um leito amigo. Não possui uma pedra para deitar a cabeça. Este é o núcleo da mensagem de amor, fazer pelos outros sem nenhum interesse para si mesmo. Essa é a pureza que o reino de Deus exige dentro dos corações humanos. Tocado em seu ponto fraco, Pilatos sentiu-se confundido com as referências, eis que a sua consciência o acusava de coisas indignas e de um apego extremo às riquezas. Assim imaginou que a beleza daqueles princípios se tratasse apenas de mais uma das tão decantadas filosofias de que a Grécia era senhora em produzir todos os dias, e acabou pensando de maneira prática, como os romanos de todos os tempos, dizendo para si mesmo que, apesar de belo, aquilo não era para ele. Somos todos assim quando as mudanças surgem diante de nós. Deixamos o raciocínio perturbar-se com as conveniências de nossos desejos e vícios, para que não tenhamos que abdicar de nossas vaidades e caprichos.
E mesmo reconhecendo a superioridade dos ensinamentos evangélicos, muitos seres procuram evitar escutá-los, a fim de não terem que agir em consonância com seus princípios. Por isso, Pilatos se encantara com a profundidade filosófica dos conceitos, mas não aceitara jamais vestir-se de maneira simples como Zacarias e aceitar o jugo suave e o fardo leve. Estava acostumado ao fardo pesado de homem do mundo e ao jugo sufocante das algemas que o prendiam às coisas terrenas, ao poder ilusório, às riquezas voláteis e perigosas, às seduções da carne. Naquele momento, Pilatos se sentira diminuído diante daqueles homens humildes, pois lhes admirava o tamanho da fé que ele não compreendia. Todavia, seu raciocínio de governador romano importante o fez voltar à tradição de seus ancestrais e dizer para si mesmo que aquela era a sua crença, a que houvera aprendido dos seus pais, e que não lhe cabia ficar se deixando seduzir por princípios estrangeiros, afinal era romano e não judeu. Estes raciocínios são muito comuns em muitos dos seres humanos, que diante de princípios elevados que pedem modificação de comportamentos e pensamentos, preferem apegar-se a antigas crenças conformistas e mornas, que lhes permitem continuar do mesmo jeito, sempre desde que se submetam às exigências da ritualística ou da contribuição financeira. No fundo, é um estelionato recíproco onde ambos se enganam, para que possam seguir sendo sempre do mesmo modo, com o discurso de que desejam ser diferentes. Igrejas cobiçam o dinheiro e o poder, pregando o despreendimento e a humildade. Fiéis desejam absolvição para entrarem no céu, vivendo de maneira extremamente mundana e presos à terra. Por isso, entregam parte de suas riquezas e comparecem a cultos para que, ainda que não se comportem de acordo com aquilo que escutam, recebam a absolvição e pensem que têm o céu garantido. Não era diferente com Pilatos naquele momento. Isso lhe pesaria também na consciência. Todavia, a semente estava lançada no seu coração. Depois de um rápido exame de todos os elementos e envolvido pela aura de serenidade que lhe havia produzido aquele colóquio, o governador pontificou: "Não vejo perigo algum em suas prédicas. Aliás, elas são de tal modo belas que eu próprio me sinto tocado por muitos de seus conceitos, ainda que não me possa furtar ao peso de meus ancestrais na fé nos deuses de meu povo. Por isso, não irei detê-los aqui por mais tempo. Agradeço os esclarecimentos que me foram dados e ofereço-lhes a hospedagem para a noite que se aproxima, bem como algumas provisões para a sua viagem de regresso, se é verdade o que me foi informado, ou seja, que estão de partida para outras regiões. Meditarei em tais conceitos e procurarei avaliá-los dentro de mim mesmo. Pena que os deveres oficiais de um governador não lhe permitem fazer o que deseja, mas antes o escravizam à obrigação de Estado." Ouvindo-lhe as palavras favoráveis, Zacarias rematou: "O homem é sempre ajudado por Deus para romper um dia as correntes que o prendem, meu senhor, de maneira que chegará o momento em que sentireis a possibilidade de ser livre para sempre ou manter-vos escravizado, como dizeis. E eu acredito que assim o seja. Nós confirmamos perante vossa autoridade a nossa partida de Nazaré, a fim de que não venha a ocorrer mais algum tumulto que nos aponte como responsáveis. E se não vos causar qualquer prejuízo, e desde que venha como uma oferenda de vosso generoso coração, nós aceitaremos algumas frutas secas e alguns pães, para que o caminho possa ser trilhado sem tantas dificuldades, agradecendo-vos a oferta da estadia que não podemos aceitar, pois pretendemos seguir o caminho o mais rápido possível." Sorrindo-lhes de modo franco e dando por encerrada a reunião, Pilatos ordenou que os seus empregados providenciassem as necessárias provisões aos 4 homens, despedindo-se deles e encaminhando-se para os seus aposentos íntimos. Lá chegando, procurou manter-se em ligação com as emoções daquela hora, tão diferentes de tudo que
havia visto até ali em sua vida pessoal, cheia de experiências. Envolvido pelo ambiente, lembrou-se do imperador Tibério com seus achaques e dores e imaginou logo lhe relatar as ocorrências daquele dia, ao mesmo tempo em que o colocaria a par através de um relatório das possibilidades curativas daquele Jesus que ele desconhecia e que somente por boatos havia tido notícias até então. Ao mesmo tempo, pensava na vantagem que conseguiria para si mesmo se conseguisse levar até o imperador a solução para seus problemas e enfermidades crônicas. Quanto não lhe poderia render a gratidão de Tibério. Era o velho homem prático tentando tirar proveito das vantagens que os novos conceitos lhe produziam. Tomou a pena e redigiu pessoalmente longo relatório falando sobre esse Jesus que Tibério já conhecia, sem imaginar que Públio Lentulus tinha como missão secreta fornecer ao imperador os informes que ele desejava também. Enquanto isso, os 4 homens deixaram as dependências de descanso de Pilatos, como aqueles que saem da arena das feras sem nenhum arranhão. Mais do que depressa partiram para longe da cidade, aproveitando a claridade da lua naquela noite, para que nenhuma recaída do governador ou pressão dos fariseus viesse a aprisioná-los novamente. Caminhavam com uma profunda alegria, como se o dever mais elevado que lhes fora outorgado pelas forças do bem tivesse sido cumprido dentro dos objetivos superiores. Uma sensação de felicidade infantil fazia com que os 4 homens saíssem cantando hosanas pelo caminho, abraçados e eufóricos como sendo os primeiros seres vivos que haviam levado a mensagem da Boa Nova ao coração do poderoso Império Romano pessoalmente. Caminharam por longas horas até que o cansaço aconselhou que parassem para dormir, o que fizeram depois de terem comido alguma das provisões que o governador lhes havia concedido. Naquela noite, os 4 de joelhos agradeciam a Deus e a Jesus por tudo que haviam recebido para que pudessem dar testemunho da verdade nos caminhos por onde passaram. E a alegria se misturava com aquela que era sentida pela equipe invisível de espíritos luminosos que lhes havia acompanhado a trajetória, amparando-lhes as fraquezas, aclarando-lhes o raciocínio, ajudando-os nos argumentos, protegendo-os das armadilhas, fazendo-os defrontar-se com os desafios pessoais na superação de seus próprios equívocos. Enfim, cumprindo tudo aquilo que Jesus havia dito que ocorreria quando os havia enviado como ovelhas ao covil dos lobos. Que isso nos sirva sempre de estímulo para as nossas lutas. Por piores que possam parecer ou mais impossíveis, se nos afigurem as realizações, lembremo-nos de que Deus dirige tudo e sabe abrir as portas para aqueles que nele confiam e a ele entregam os frutos de toda sementeira. Aos arrogantes, as frustrações do fracasso, pois o que faziam, faziam-no por si mesmos e para exaltação de sua vaidade. Aos humildes, a alegria do dever cumprido, pois estavam a serviço do mais generoso de todos os senhores, dele recebendo a gratidão da coragem e da fidelidade demonstrada na execução da obra. Por isso, o próprio Jesus não se cansava de afirmar ser apenas o embaixador de Deus e que maior era aquele que o havia enviado do que ele próprio, simples filho que cumpre a vontade do Pai eterno. Aprendamos com isso a fazer a parte que nos toca, sem imaginarmos ser muito difícil ou impossível atingir objetivos mais elevados. Coloquemos os tijolos na construção, seguindo as instruções dos arquitetos, sem nos preocuparmos em saber qual será a altura da obra. Quando ela tocar as nuvens, admiremo-nos e alegremo-nos por termos sido aqueles que ajudaram a edificá-la. Certa feita, perguntaram a 3 pedreiros de uma construção o que eles estavam fazendo. O primeiro respondeu: eu corto pedras para ganhar o pão. O segundo disse: eu estou erguendo essas paredes, pois é meu trabalho. Mas o terceiro, orgulhoso e sorrindo, respondeu: eu estou construindo uma catedral.
Os três eram pedreiros e estavam fazendo a mesma coisa no mesmo lugar.